A obra de arte, quando ela é potente, ela tem essa capacidade de se retransformar. E o artista não tem controle disso. Bom, então vamos lá. Aí nós temos a imagem ampliada num determinado momento, a imagem ampliada que o Horácio coloca da figura divina. Agora, reparem bem, eu faço questão de colocar essas duas imagens aqui, uma ao lado da outra. O próprio Horácio, ele compara o tamanho da figura divina com a figura do caracol, para a gente poder constatar que existe uma similaridade entre ambas, inclusive no formato mesmo, né? Como se Deus ali fosse um grande caracol. Isso nos faz pensar em várias coisas, né? A gente pode pensar que Deus ele desce do alto da sua onipresença e onipotência e ele vai ao encontro de um ser, né? Ele se transforma, vamos colocar assim, num ser diminuto, num ser ínfimo, mas não menos importante porque faz parte da criação. E ele se colocando presente neste ser, nós podemos entender, nós podemos interpretar, nós podemos, né, sentir, pegando na mão do Fernando Pessoa, sentir é criar, nós podemos sentir que Deus se faz presente também nas pequenas coisas. Essa é uma mensagem possível aí também da pintura do Francisco Del Costa. E na página 29 ele fala algo assim que eu considerei bem, bem pontual e crucial para a nossa leitura aqui, que é o seguinte, ó. É verdade que, do meu ponto de vista, que não é o seu, nada impede um pintor de inventar uma nova exegese e, de forma mais radical ainda, o quadro pode pensar por ele. Quero dizer que o dispositivo imaginado por Cossa podia, por si mesmo, suscitar um efeito de sentido que seu autor não tinha imaginado. Isso é bem contemporâneo, porque a gente já cansou de chegar a essa conclusão, a gente que eu digo, os teóricos, os pensadores da arte contemporânea, da literatura e etc. A questão é, poxa, algo que foi criado num determinado tempo, ele vai se ressignificando ao longo das eras, vamos colocar nesse sentido. Então, como que o mundo ele vai transformando a visão das pessoas e vai transformando a visão que as pessoas têm acerca das obras de arte, acerca das leituras até então feitas. Um outro exemplo também que a gente pode citar aqui é o próprio Machado de Assis, que até a primeira metade do século XX os críticos não enxergavam ali no Dom Casmurro nenhuma questão em termos de polêmica em torno do social, por exemplo. Isso foi algo que, a partir da década de 60, que se começou a configurar com maiores detalhes, né? A gente pode pensar aqui no Raimundo Faoro, a gente pode pensar no Roberto Schwartz, na Ellen Caldwell, então, que oferecem novas interpretações ali para a obra do Machado, para
os seus personagens. A Capitu, ela deixou de ser uma mulher, digamos assim, condenada, até então condenada, passando a ter uma outra leitura acerca dela e tudo mais, ela como uma mulher forte, e isso tudo está na obra, né? Mas a questão é a leitura que se fazia da obra, o modo como a sociedade interpretava o Dom Casmurro e como passou a interpretar, né? Então, assim, as coisas vão mudando. A obra de arte, quando ela é potente, ela tem essa capacidade de se retransformar. E o artista não tem controle disso. É isso que, de certo modo, o Horácio está evidenciando aqui também. E a gente traz à baila os conceitos do Voloshinov de refletir e refratar. O momento da refratação, da crítica, o tempo todo está sendo colocado aqui como um elemento importante, né, e tudo mais. Aqui na página 31, ele trata de uma questão bem interessante aqui no final do primeiro parágrafo. Ele diz assim, ele enquanto observador do quadro, ele pensa na figura de um padre ali no meio, né, como se aquilo ali fosse um altar, um padre diante ali da coluna, né? Ele diz aqui, quando eu digo nós, penso também, e antes de mais nada, no padre, visto que é um retábulo, né? O que é um retábulo, né? O retábulo é uma cena, como é que chama ali? De altar, né? Uma cena de altar, né? E talvez se questionasse sobre o sentido dessa presença. Que caracol é esse? O caracol era Deus. Houve um tempo em que essa questão do caracol não me deixava em paz e acabei por ver nela como que um chamado do pintor ao meu olhar, uma pergunta que ele fazia na borda do quadro àquelas e aqueles que o olhavam e que durante séculos o olhariam. Aí a gente pensa no que vemos, o que nos olha, do Didi Huberman, aquele diálogo que se estabelece entre a obra de arte e a pessoa que a contempla, né? Eu acho que aqui a gente pode trazer um pouco da questão do sensacionismo do Fernando Pessoa, só porque eu disse que eu falaria do Fernando Pessoa. Olha, o sensacionismo foi um dos ismos que ele criou junto com Mário de Sá Carneiro, né? O sensacionismo eu particularmente considero mais interessante, o mais assim, pragmaticamente interessante, se é que a gente pode dizer isso, porque o que acontece? Quando a gente fala da obra de arte, o Kant ele diz, é nos objetos que podemos pressentir a beleza. Então esse pressentimento da beleza é a sensação que nós temos acerca do que é belo, né? O que é belo para nós é uma sensação do que é belo para nós. Então, assim, se é uma sensação, se esse pressentimento da beleza é uma sensação, então a gente pode pensar assim, citando Fernando Pessoa, todo objeto é uma sensação nossa. Toda arte é a conversão de uma sensação em objeto. Portanto, toda arte é a conversão de uma sensação em outra sensação. Aí a gente volta naquela questão do Saramago. Se puderes olhar, vê. Se podes ver, repara. Ou seja, aquele olhar detido, aquele olhar contemplador, a lá Alberto Caeiro, vamos continuar aqui com o nosso querido Fernando Pessoa. Tudo isso vai nos transformar em observadores
sensíveis e atentos. É o modo como a gente constata, né? A gente constata que aquela imagem, aquele signo possui uma significância, possui um dizer, e esse dizer, ele chega até nós, ele quer chegar até nós, e esse dizer, ele se transforma, ele se transmuta, ele se reinventa, dependendo do nosso olhar. Se o nosso olhar ele estiver predisposto a verdadeiramente reparar, aí o que vai acontecer? Nós vamos criar ali, né, a conversão de uma sensação em outra sensação. A sensação do artista que se converte na nossa sensação de observador e potencializadores, né? Nós enquanto potencializadores de todas aquelas significâncias ali no quadro, como é o caso aqui do Olhar do Caracol, Francisco Della Costa, e o que ele quis dizer para nós aqui com relação a essa construção imagética naquele quadro, a princípio tão imponente, a princípio tão clássica, mas que subverte essa imponência, esse classicismo, ao colocar ali em primeiro plano o caracol, que tem assim uma importância incrível ali, é um segredo. O caracol é a grande revelação do quadro. A presença do caracol supera, inclusive, a própria ideia de anunciação feita pelo anjo a Maria. Aí aqui na página 32, que é a última que eu vou comentar com vocês, ele diz assim, o Arace, esse caracol está obviamente pintado sobre o quadro, mas ele não está no quadro, ele está sobre a sua borda, no limite entre seu espaço fictício e o espaço real de onde nós o olhamos. Eis o lugar do caracol do qual eu lhe falava agora há pouco. Então ele evidencia o caracol mais uma vez, destacando ele do quadro. E realmente. E essa é uma prática interessante de certos pintores do Renascimento, como ele fala aqui do Filippo Lippi, uma outra anunciação, em que existe num primeiro plano aqui, né, a imagem de um vaso. Vamos dar o destaque aqui para a imagem, né? Esse vaso ele se coloca, né, em primeiro plano aqui, né, chamando a atenção, a nossa atenção. Segundo o Arace, aqui no final do texto, ele diz que essa situação aí do vaso está fazendo alusão, né, à concepção virginal de Jesus. Enfim, ele coloca aqui a relevância aqui dessa imagem na pintura do Filippo Lippi, né? Mas aí o destaque que ele dá para isso é o seguinte: esse vaso na imagem, na pintura do Filippo Lippi, que também tem essa estrutura, reparem bem, tem essa estrutura arquitetônica interessante com uma coluna no centro e tudo mais. Vejam vocês, fazendo menção à questão do Roland Barthes, o vaso é o punctum. O vaso é aquele elemento que nos faz perfurar a pintura, nos faz adentrar criticamente na pintura, nos chama a atenção para ela, né? Então seria basicamente isso. O que a gente quer com todas essas configurações aqui acerca do Daniel Arace e suas visões sobre as pinturas renascentistas é trazer para vocês também a evidência de que pintar e escrever é construir espaços e reter o tempo. Então, nessa construção de espaços e nesse modo de se reter o tempo, de se paralisar o tempo,
O que nós temos ali junto a isso? Pintar e escrever e narrar e poetizar, vamos colocar nesses termos. Tudo isso é um processo de construção de espaços. É como se o artista ele retesse o tempo ao fazer isso. E quando a gente observa todo esse processo já feito, o que nós também realizamos? A gente meio que desanda o tempo, a gente meio que paralisa o tempo. É como se fosse uma pausa para a nossa respiração. Então, essa observação das imagens, essa tentativa de entendimento dos signos e de suas mensagens, isso faz um bem incrível para nós. Porque, enquanto seres no mundo, o que acontece? Nós nos abrimos para ele. Então, a gente dá um tempo na correria do cotidiano, nessa correria louca do cotidiano de hoje, e a gente respira um pouco. Então, a arte ela tem esse papel também. Ok? Então, por hoje eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá certo? Um grande abraço para vocês. Literatura voa. Até a próxima.